Boa noite, tudo bem? Começando a semana com mais uma Identidade, eu quero te convidar a ficar esses 30 minutos aqui apreciando uma bonita história de milagres e de superação que a minha convidada de hoje vai contar. A nossa missão aqui é ajudar você a confiar cada dia mais em Deus, ter a certeza de que nos momentos mais desafiadores Ele está aí do teu lado, te carregando no colo como um bom pai que Ele sempre é para todos nós, né? E como a história de hoje vai falar de grandes desafios na saúde, eu quero aproveitar para te indicar essa revista aqui, ó, que é um presente da TV Novo Tempo para você e para sua família. É a revista Fique Leve. Aqui você vai ter 3 áreas muito importantes que a gente precisa se concentrar, que a gente precisa ter atenção: a saúde física, a mental e a espiritual. Na página 65 aqui da revista, por exemplo, fala de um tema super atual e importante que é a obesidade e os transtornos alimentares, como a anorexia, também a bulimia, que atingem principalmente os mais jovens e causam tanto sofrimento, né? Se você quer saber mais sobre isso, ajudar pessoas aí ao seu redor a também terem uma saúde mais plena, você pode pedir a sua por esse telefone que eu vou te dar agora, ó, 0 operadora 12 21 27 3121. 0, a operadora aí da sua escolha, o código 12 e o número do telefone 21 27 3121. Você liga no horário comercial, tá bom? Ou você pode mandar uma mensagem agora mesmo pra gente no WhatsApp, 12 98244 0077. Deu para anotar aí? Deu para salvar na sua agenda? 12 98244 0077. É de graça, tá bom? Porque a gente tem o apoio dos Anjos da Esperança que querem te dar esse presente tão especial. E como eu disse antes, a minha convidada de hoje passou por sérios problemas de saúde, mas graças a muitos milagres ela sobreviveu. É a Tamires Caroline. Com 2 anos de idade, ela ingeriu detergente caseiro. Isso provocou uma grave ferida no esôfago e no estômago. Ela passou por 2 cirurgias ainda na adolescência, teve um infarto aos 13 anos e, por último, ainda uma paralisia nas cordas vocais. Apesar de tudo isso, a Tamires venceu confiando em Deus, que fez grandes coisas na vida dela por meio da medicina e principalmente por meio da fé. Você confere junto comigo essa incrível história de superação. Em 30 segundos a gente está de volta. Volto já aqui com a Tamires. Já de volta aqui, já estou conectado com a Tamires. Oi, Tamires, boa noite. Oi, Wagner, boa noite. Tudo bem com você, Tamires? Tudo bem, graças a Deus, com você. Tudo jóia também. Obrigado porque você está aqui com a gente com uma história que é tão impressionante, né? Olha, você machucou o seu esôfago, estava contando ali quando a gente começou o programa. Você fez 12 cirurgias quando você tinha ainda menos de 15 anos. Teve infarto muito jovem. Órgãos do seu corpo estavam fora do lugar em determinado período aí da sua vida, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Você teve paralisia nas cordas vocais, os médicos achavam que você não falaria. Quanta coisa que aconteceu. Agora eu fico me perguntando, tudo isso foi desencadeado por essa situação de você ter ingerido esse detergente caseiro ainda muito cedo? Ou nem tudo foi por conta desse detergente? Nem tudo foi por conta do detergente. A paralisia foi por conta do uso em excesso da voz. Mas o restante foi tudo por conta do uso do ter ingerido o detergente caseiro. Como você ingeriu esse detergente, por quê e quais foram os sintomas que você começou a sentir? Foi um dia, né, em agosto de 1997, a minha avó levou a minha irmã para poder levar comida, né, na roça para o meu tio e para o meu avô, e eu queria muito ir com ela. E ela não pôde me levar porque eu era muito pequena e ela teria que me carregar a maior parte do tempo. Então eu fiquei em casa e minha mãe colocou no quarto para brincar. E como eu queria muito ir, né, eu acabei saindo do quarto
e fui até um sítio vizinho, ficou na divisa entre o sítio do meu pai e o sítio vizinho. E debaixo de um pé de abacate tinha essa garrafa, e eu achei que era Coca-Cola, e acabei ingerindo esse detergente caseiro. Na hora eu gritei, minha mãe veio desesperada em minha direção, ela achou que fosse uma mordida de aranha. Mas na verdade eu tinha feito tinha ingerido o detergente caseiro. Quando ela foi, ela entrou em apavoramento. Ela saiu correndo comigo e encontrou meu pai no meio do caminho. Meu pai retornou e nisso ali começou a luta. Eles me levaram ao médico, foi feita uma lavagem, né? E o médico mandou para casa e falou: olha, ela vai sarar um pouquinho e vai ter repouso. Depois de 15 dias eu comecei a luta. O meu estômago não aceitava nenhum tipo de alimento, só vomitava. Você não conseguia se alimentar porque você tinha ferido, machucado, lesionado o seu esôfago e estômago. Isso, até esse momento a gente não sabia disso. Aí, quando procurou o médico, foi diagnosticado que eu estava com uma estenose, que é esse machucado no estômago. Meu estômago praticamente estava todo machucado. Aí começou a parte do tratamento. Comecei a fazer endoscopia, eu passei por todos os gastros daqui de Umuarama, da cidade onde eu moro, né? E da área infantil, fui para os gastros também da área adulta, mas nenhum conseguia mais passar os aparelhos de endoscopia. Então, tive essa questão também. Nada parava no estômago. O pai fala, minha mãe, que a coisa mais triste é você ter um alimento em casa e seu filho não poder comer. A geladeira cheia, mas seu filho não conseguir comer. Imagino. Bom, aí começou a luta, inclusive com cirurgias, que ao todo você fez Isso, na 12. verdade, a cirurgia demorou um pouco ainda, porque eu fui tentando todos os procedimentos, porque aqui em Marama não tinha essa opção. Aí o meu pai vendendo um gado com um rapaz, ele viu o meu caso, porque eu estava em casa, né, carregando a sonda. Eu fiquei muito magra mesmo. E ele viu e perguntou: o que está acontecendo com essa garotinha? Aí meu pai contou a minha história. Daí ele falou: você já tentou ver com a Secretaria de Saúde a possibilidade de levar ela para Curitiba? Foi aí que surgiu a ideia e meus pais começaram a correr atrás para levar para Curitiba, onde eles comentaram que havia o tratamento. Aí eu fui para Curitiba, onde foi falado sobre a questão da cirurgia, que isso foi a esofagoplastia que eu fiz em Curitiba, que é a redução do estômago e do esôfago. Quais eram os riscos dessa cirurgia na tua idade? O que apresentaram para os teus pais de informação sobre isso? Os riscos, o primeiro, eu me alimentaria somente por sonda, usaria sonda para o resto da vida. O segundo é que eu teria que fazer várias cirurgias durante a vida. A probabilidade de eu não vir a aguentar era grande, né? Por conta de que, assim, o coração não aguenta muito ser as questões da anestesia. E a questão também de eu talvez não poder falar, sair sem a fala da cirurgia também. A cirurgia durou 12 horas, Wagner. Então, assim, foi uma cirurgia bem complicada, tinha todos os especialistas do rim, do estômago, do coração, clínico geral, tinha bastante especialista no dia da cirurgia. Como você não estava vivendo muito dessa situação, não sei o quanto você consegue se lembrar dessa história. Eu me lembro sim, eu me lembro das enfermeiras que chegavam no hospital, elas falavam: olha a bonequinha de porcelana, porque tinha o cabelo loiro, sabe? O carinho, a minha mãe orando, ajoelhada, sempre orando. Sempre que eu entrava para fazer um exame, minha mãe chorava no desespero e dizia: você confia em Deus, Deus vai estar lá com você. E me abraçava e falava: ó, a mãe vai ficar aqui orando, e aquilo ia me dando força. Ela e meu pai sempre em oração por mim. E eu imagino que também foi muito sofrido a tua recuperação, né? Porque parece que no processo de recuperação dessa cirurgia, nem água você podia tomar. Não, eu não podia tomar. A minha mãe comenta que era muito triste, porque assim, eu saí da UTI, né, da sala de cirurgia, fui para UTI, no caso, e eu ficava à noite: mãe, se eu fizer xixi, popô, você me dá água? Eu ficava pedindo. As outras mães que acompanhavam, iam visitar as crianças, as enfermeiras falavam que era muito triste ver eu pedindo água. Eu implorava por água, porque eu não poderia. Eu saí da cirurgia, era só alimentação pela sonda, era uma alimentação restrita, porque era algo assim, algo novo. Essa cirurgia foi nova que foi feita em mim. Então era um teste ainda, para ver se ia dar certo a questão da cirurgia.
Agora, tudo isso ocasionado aí por esse evento que foi você ter né, ingerido esse detergente lá na vizinhança. Agora, outras coisas começaram a acontecer. Por exemplo, essa aderência intestinal, isso ainda também era reflexo do detergente ou não? Isso, o que que acontece? Quando eu tinha 13 anos, eu comecei a passar mal, muito mal, fui internado, né, no hospital aqui da cidade, e o médico começou a tratar como se fosse uma infecção no intestino, só que não era uma infecção no intestino. Eu fui fazer um exame, uma ultrassom, e a médica da ultrassom falou assim: mãe, a hora que chegar no hospital, você fala pro médico, ela tem que ir para UTI urgente. O rim dela tá menor do que do recém-nascido, e os órgãos dela tá bem complicado. Chegou o médico, minha mãe falou: olha, o médico falou assim, assim. Aí o médico falou assim: quem é o médico aqui? Aí ele não quis. Isso foi na quinta. No sábado, eu amanheci sangrando o nariz, vai. E eu falei assim: mãe, eu quero ir embora, porque o que vinha para mim me alimentar no hospital era comida, e eu não conseguia, e que estava me fazendo mal. Então eu falei para minha mãe que eu estava bem, que eu queria sair do hospital. Fui para casa. No que eu cheguei em casa e fui tomar banho, foi onde eu tive o começo do infarto. Aí eu sangrava para o nariz, fui para o hospital desacordado. Quando eu cheguei no hospital, eu estava vomitando fezes pela boca, de tão obstruída que estava por dentro. Aí eu acabei vomitando fezes pela boca, dei entrada na UTI, precisei fazer frébula, que é um corte no braço para passar soro, porque eu estava bem desidratada. Fui para a UTI com o rim menor do que o do recém-nascido, fui para a fila de transplante de rim, fiz a cirurgia de aderência, né, para poder descolar os órgãos que estavam colados dentro de mim. Saí da sala de cirurgia, uma cirurgia de risco. Eu me lembro que a médica veio e falou para mim na noite anterior, falou assim: Tamires, você tem que lutar, porque se você entrar na sala de cirurgia agora, nesse momento, você não vai resistir. Então luta, aguenta o máximo que pode. Foi uma noite assim, essa noite eu lembro que eu tinha 13 anos, foi muito difícil, eu ouvi os aparelhos, na hora que os aparelhos tocavam, os médicos me desesperavam do meu lado, assim, foi uma noite bem difícil. Eu tinha medo do que poderia vir a acontecer, mas a minha mãe entrou e falou para mim: confia em Deus. E eu confiei em Deus e aqui estou, né, contando a minha história. Amém. História que tem muita luta e muita superação ainda, né? Deixa eu só fazer uma paradinha aqui, Tamires, para o intervalo. Na volta a gente vai continuar conversando e entender como que depois de passar por tantas situações, você está aí hoje vivendo uma vida plena e sem sequelas, né? Que os médicos, inclusive, achavam que você teria muitas. Então, intervalo rápido. A gente volta já aqui contando mais da história da Tamires. Já de volta aqui o Identidade, a gente está ouvindo a história da Tamires, uma história que contradiz, né, as expectativas médicas, as expectativas da ciência, porque é um grande milagre. Ela está aqui hoje conversando com a gente, contando essa história e sem nenhuma sequela, com tudo que ela enfrentou. Inclusive, Tamires, acho que quando a gente estava para o intervalo, você estava contando de, inclusive, você ter a necessidade de um transplante. Como é que isso Isso. aconteceu? E esse transplante, ele não precisou acontecer, né? Não, eu saí da cirurgia, né? E a médica falou: olha, ela já está na fila de transplante. E comecei o tratamento e fui para a fila. Até cogitava da minha mãe ser doadora, mas ela não poderia, ela fez exames e tudo. Aí comecei o tratamento com um especialista do rim e, graças a Deus, com 3 dias eu não tinha mais nada. Meu rim tinha voltado ao normal e os médicos falaram: olha, a fé da senhora é muito grande, porque não tem nada, ela não precisa, o rim dela está sem problema nenhum, ela está perfeita. Fiquei 11 dias na UTI mesmo, só para ter certeza, descarte. Então, saí da UTI e já fui direto para casa. Inclusive, Tamires, a gente estava conversando sobre aquelas cirurgias todas que você teve que fazer, muitas cirurgias com menos de 15 anos de idade. E aí, assim, até você comentou que o médico havia previsto que existiam alguns riscos, como, por exemplo, muito provavelmente você teria que se alimentar somente através de sonda. Outra coisa que Isso. talvez você não falasse,
já vemos que você fala, né? Tá aqui conversando comigo. Agora, pós esse período de recuperação da cirurgia, onde você não podia nem beber água, como é que ficou a sua alimentação depois disso? Então, os primeiros um mês, né, o primeiro mês, eu não poderia me alimentar nem nada. E foi onde eu comecei a pedir água para minha mãe desesperadamente. Mãe, se eu fizer xixi e cocô, você me dá água? E ela falava, filha, eu não posso. Então ela molhava o algodão e passava em volta da minha boca. E uma noite, ela foi, deitou, né, para descansar. E aquela noite foi a primeira noite que ela dormiu. Nesse tempo todo que ela estava me acompanhando, que ela dormiu a noite praticamente toda. E ela dormiu tranquila, de repente, ela sente algo que fala, acorda, acorda. No que ela acordou, a minha sonda estava no chão. E eu dormindo tranquilamente. Ela desesperada chamou a enfermeira veio e perguntou para ela, mãe, você tem certeza que você não puxou essa sonda? Aí minha mãe falou assim, claro que não, se eu tivesse puxado, ela estaria sentindo dor, ela estaria desesperada. Nisso foi chamado o médico demorou um pouco para vir, porque ele estava atendendo o caso, e quando ele veio, ele falou, você tem certeza, perguntou para a enfermeira, você tem certeza que essa mãe não puxou essa sonda? Porque não tem explicação. Porque quando eles foram olhar, o buraco já estava fechado da minha sonda, não ficou aquela cicatriz, aquele algo assim machucado. Porque quando você puxa uma sonda, ela fica machucada. Aí ele viu, ele achou meio estranho, saíram, conversaram e voltaram e falaram assim. Aí eu falei para o médico, eu quero comer, eu estou com fome. Eu olhei para o médico e falei, eu estou com muita fome. Ele falou, tudo bem, vamos fazer um teste, eu vou te dar um líquido azul. Se você fazer xixi, a gente vai começar a liberar a alimentação, a dieta líquida. Aí ele me deu o líquido. Toda hora eu ficava, mãe, eu fiz xixi, mãe, eu fiz xixi. A minha mãe disse que já não aguentava de tantas perguntas. Depois de 2 horas que eu tomei o líquido, né, que foi passado o líquido na sonda, eu fiz o xixi, que era de cor azul, e aí nisso os médicos falaram, agora vamos iniciar a dieta. Aí eu, não me sentindo satisfeita, ele falou, vou pedir um chá. Aí eu falei assim, chá? Eu não tô doente para tomar chá, eu quero arroz e feijão. Eu pedi arroz e feijão para o médico. Tadinha, devia estar faminta, né? Eu disse, nossa, eu estava praticamente 1 ano, assim, bastante tempo sem comer, sem me alimentar pela boca, né, com a sonda. Então eu queria saber era do arroz e feijão da mãe. Eu falei, eu quero que minha mãe faça, eu queria ver no hospital. Daí comecei a me alimentar aos poucos, né? E graças a Deus, ali o médico começou a acompanhar e eles falando, olha... Aí o médico na época até falou, porque muitos médicos, eles não acreditam, né, em Deus. E o médico falou, olha, ela me fez ter fé, porque o caso dela, a ciência não explica, foi Deus mesmo, foi um milagre. Porque era pela usar sonda, a gravidade da cirurgia, a gravidade do caso dela, que chegou para nós aqui em Curitiba, não tem outra explicação a não ser a fé que salvou ela. Foi Deus que salvou ela, é um milagre. E toda vez que eu vou no médico, Wagner, que eu conto a minha história, que ele vê um exame, ele fala, todo mundo tem um motivo para agradecer, todo mundo tem motivo para sorrir. Você tem um dobro, você tem que sorrir, você tem que ser feliz, você tem que contar o teu testemunho para todos, porque você é uma caixinha de surpresas, você é um presente de Deus. Porque os médicos falam, até quando tem algo novo, alguma coisa assim, eles acabam aprendendo com o meu caso, porque é diferente. Eles não sabem o que pode vir a acontecer, né? Porque é algo novo, algo que eles não estão preparados, vamos dizer assim. Deus tem me abençoado em todo momento. Depois veio a questão da aderência, que também foi uma cirurgia muito complicada, que meus pais sofreram. Essa cirurgia eu me lembro com muitos detalhes. Eu falo assim que Deus, ele guardou a minha vida em todo momento. E em 2019, eu tenho a história da minha paralisia, né? Que essa eu me lembro com mais detalhes ainda, que por ser recente. Sim. E foi algo assim, Wagner, assim, muito, muito rápido. Questão de 2 dias. Eu vou contar um pouquinho agora para você como é que foi. Eu estava trabalhando meio período como orientadora na escola, que eu atuo hoje, e meio período como professora. Eu comecei com uma dor de garganta, né, uma inflamação na garganta, começou a sumir minha voz. Eu tinha ido ao médico, eu tinha falado que era uma dor de garganta simples, né? E comecei a tratar. Na segunda-feira eu já estava bem mal, já quase não havia voz. Na terça-feira fui de manhã, trabalhei, como de manhã eu ficava na orientação, eu não fiz nenhum atendimento por conta da voz. Eu entrei em sala de aula 1h30, comecei a meditação e começou a ir sumindo a minha voz. Quando era 2h10, eu senti o meu corpo quente
e eu tentava falar, eu abria a boca e eu não saía voz, eu não conseguia falar. Os alunos ficavam assustados e eu precisei procurar um especialista. Eu precisei ir ao médico, eu não consegui terminar de dar aula aquele dia. Quando eu fui ao médico, ele já se assustou, eu procurei um especialista na área, ele fez o exame. No que ele fez o exame, ele levou um susto e falou: olha, você vai fazer tomografia, ressonância, e começou a me pedir. E eu vi a aflição do médico, né? Eu vi a preocupação dele. Eu falei: doutor, o que que é? Olha, eu não quero te alarmar, mas tudo indica que você está com paralisia na corda vocal. Naquele momento, ele Uau. achou que seria nas duas a paralisia, porque como estava inflamado uma e a paralisia na outra, né? Fiz os exames e realmente foi diagnosticada a paralisia. Eu fiquei 3 meses sem falar, sem sair voz nenhuma. Eu abri a boca, não saía nada. Entrei em pânico, porque fiquei com muito medo, porque o médico falou: olha, eu não sei se volta, e se voltar você terá sequela, você vai ficar rouca. Porque todos que têm paralisia ficam com uma sequela, e geralmente é a rouquidão. Comecei o tratamento, fazendo fonoterapia, fazendo inalações, fazendo exercícios em casa e na clínica. E com a graça de Deus, 3 meses após, começou a voltar a minha voz. Como você pode ver, não ficou rouquidão, minha voz continua a mesma coisa que antes. E se eu não falar para as pessoas que eu tenho paralisia, as pessoas nem percebem que eu tenho paralisia, porque eu falo normalmente. Claro. Então, Deus mais uma vez agiu em minha vida. Como você fala de Deus, né, de como a sua mãe, você tem a lembrança da sua mãe orando ali no quarto do hospital, mesmo você super novinha. Mas Tamires, como todas essas provas na área da tua saúde, muitas vezes realmente você correndo risco de não estar mais aqui, correndo risco de morrer. Como é que é entregar a vida nas mãos de Deus tantas vezes, contar com a misericórdia dele? Como isso foi contribuindo para desenvolver a sua fé e um relacionamento com Deus? Wagner fala assim, em todo momento, Deus esteve ali presente comigo, ele estava ali, eu mantinha calma. Eu falava: minha mãe, fica calma, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Eu me lembro que na cirurgia da aderência, quando eu fui fazer, a enfermeira, antes de colocar a máscara de oxigênio com a sedação, ela comentou: você está com medo? E eu falei assim: não, eu não estou com medo. Deus está aqui comigo. E eu acabei entrando dormindo, né? Falando isso para ela. Colocou a máscara para mim, ela ficou olhando. E no outro dia ela foi me ver lá no quarto e ela até comentou: ela falou assim, a tua confiança, a tua calma me transmitiu calma aquele dia. E eu falei para ela: não é a minha calma, é a calma de Deus. Deus, ele usa as pessoas. E eu tenho certeza que ele me usa para levar o testemunho. Porque quantas pessoas chegam em mim e falam: nossa, pela tua história eu acredito mais em Deus. Então Deus, ele tem um propósito. E ele tem me usado, que eu tenho certeza, porque não foi uma vez, foram várias vezes que Deus esteve me guardando, que esteve ali cuidando de mim e me deixando sem sequelas, coisas que os médicos acreditavam que eu ia ficar com sequela, eu não fiquei. E cada momento Deus tem usado e tem me honrado com a graça de Deus. Amém, amém. O que você diria para alguém que nesse momento está num hospital, não sabe o que vai acontecer com a própria vida, conta com um milagre? Eu diria: ore, traga sua vida para Deus, porque Deus, ele nos guarda, ele nos cuida. E ele sabe o momento certo para cada coisa. Cada coisa, cada folha da árvore que vai cair, Deus, ele sabe e ele tem o seu motivo. E Deus vai guardar a nossa vida, guardar a nossa saúde, e nós temos que aprender a respeitar a vontade de Deus. Às vezes algo está acontecendo na sua vida, Deus, ele permitiu que acontecesse para mostrar para você que ele está ali para te guardar. Às vezes eu falo que as coisas acontecem com a gente, porque se estiver tudo muito confortável, a gente acaba esquecendo de agradecer. A gente tem que agradecer, orar todos os dias, ter uma comunhão com Deus. Então, Amém. permita-se e entregue sua vida a Deus. Amém. Muito obrigado pela sua participação, parabéns pela sua força, pelo foco que você tem e contato diário com Deus. Eu espero que Deus continue abençoando a sua vida como abençoou até aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, Wagner. Que Deus continue abençoando todos, né? E
E lembre-se, Deus ele sabe de tudo. Confie no tempo de Deus. Amém. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. Nós nos encontramos amanhã de novo, às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.